Bom, boa noite então a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Pereira e é sempre com prazer que eu venho a essa casa para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. O tema que nós vamos refletir hoje é a fé raciocinada, e é um tema bastante importante porque ele nos traz poder de ser, poder de realização. E então eu espero ter a competência necessária para esclarecer e motivar com que vocês construam uma fé robusta, uma fé raciocinada, uma fé que dê para vocês o poder de realização. Vamos fazer uma breve elevação para a gente poder se sintonizar e assim aproveitar melhor. Antes, deixa eu desligar o som. Então, vamos lá. Elevando o nosso pensamento, vamos pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes. E assim, unidos porque estamos pensando e sentindo as mesmas coisas, vamos aproveitar este momento para agradecer a todos os espíritos amigos, em especial aos nossos mentores, que nos acompanham nessa caminhada evolutiva que fazemos neste plano. Vamos agradecendo também a espíritos como o de Maria, que foi mãe de Jesus, pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade, bênçãos de amor e bênçãos de paz. Vamos agradecendo também a Jesus pelos ensinamentos e pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado, que possamos nós viver de maneira cristã, seguindo seus ensinamentos, seus exemplos, para que assim possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. Vamos agora nos sintonizando ao nosso Pai Maior, o Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e para materializar este nosso amor, este nosso agradecimento pelo nosso Pai, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, como sempre, eu gosto de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, lendo trechos do Evangelho onde ele nos ensina alguma coisa. Então eu vou ler dois trechinhos aqui, um de João e outro de Lucas, que vai servir de base, de referência para as reflexões que vou fazer. Então vamos primeiro ler aqui o texto de João, o evangelista João, o último evangelho, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Bem, vou na segunda leitura, depois eu comento essa primeira. Lucas. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse então: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. E na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Bem, a primeira leitura de João, Jesus nos fala que nós precisamos estar sintonizado com tudo aquilo que Ele ensinou, com tudo aquilo que Ele nos deixou. Ele fala textualmente, que quem não permanecer nele estará no caminho errado. Estará vacilando em aproveitar, em evoluir de maneira mais rápida. Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Que se nós não estivermos na videira, nós não vamos dar frutos, ou bons frutos, que são as nossas obras, que é o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos e sentimos. Então Jesus deixa claro, nós precisamos, em João, nós precisamos estar em sintonia com os seus ensinamentos, com os seus exemplos. Em Lucas, fica claro que quem se curou foi a mulher com a fé que ela tinha em Jesus. E isso se aprende em qualquer escola iniciática. Se aprende na gnose, se aprende na Rosa Cruz, na maçonaria, se aprende no xamanismo. A pessoa só alcança uma cura se ela acreditar, se ela tiver fé. Senão, por mais que seja o instrumento do divino que está proporcionando a cura, não vai funcionar. Você precisa acreditar em Deus e no instrumento que o divino está usando, senão não funciona. A mulher tinha tanta fé em Jesus, tanta fé, que só em tocar foi curada. E isso é possível. E tem outras passagens que isso acontece também. O cego, que não via Jesus, mas acreditava em Jesus, e pediu para Jesus: me cure. Jesus: então, você está curado. E ele passou a enxergar. A cura do soldado romano, da filha do soldado romano. Enfim, tem várias passagens onde é a fé que proporciona a cura. Bem, mas o que é fé? Fé, gente, é confiança na divina providência. É aceitar a sua justiça. É acreditar nas leis universais.
O que são leis universais? São as leis divinas. São leis eternas. São leis que valem em todo o espaço, em todo o tempo. Que valem para toda a criação. São perfeitas, imutáveis. Não tem exceção. Não cabe interpretação. Exemplos dessas leis. Existem várias. No Livro dos Espíritos, várias são comentadas. Citando aqui para não ficar sem falar em nenhuma, né? A lei do amor, a lei da conservação de energia, que a gente aprende na escola, mas que vale no plano espiritual também. A lei da causa e efeito, que também a gente aprende na escola, só que a gente aprende com o nome de ação e reação, leis de Newton, né? Terceira lei de Newton. Só que a lei da ação e reação é um caso especial da lei da causa e efeito, só vale na matéria. A lei da causa e efeito vale em tudo. Um caso especial é ação e reação. Essas leis, quer queiramos, quer não queiramos, se aplicam a nós. Não só a nós, a toda a criação, a todo o universo. A fé requer que nós tenhamos a consciência que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, é por nossos méritos e por nossos deméritos. Não é culpa de ninguém. Não é culpa do governo, não é culpa dos nossos pais, não é culpa dos nossos companheiros, dos nossos filhos, do nosso chefe. Nós fazemos as escolhas. Nós temos livre-arbítrio, limitado pela sociedade, mas temos livre-arbítrio. Então, tudo que temos, tudo que somos, é por nossos méritos e deméritos. Ponto. Nós temos que ter a responsabilidade de assumir que nós, em menor ou maior grau, somos os culpados pela vida que temos. Se algo em nossas vidas, em alguma área, não está ok, cabe aí um ato de contrição e verificar por que não está ok. Alguns dizem até que estão sendo castigados. O divino não castiga ninguém, mas o divino também não perdoa ninguém. Toda vez que nós nos alinhamos às leis divinas, nós não estamos bem. Se nós não estamos alinhados, em sintonia com as leis divinas, nós nos damos mal. Podemos até dizer que estamos sendo castigados, mas não estamos. Nós estamos colhendo o que plantamos. Nós estamos recebendo efeito da causa que nós provocamos. Se nós, num ato de contrição, verificarmos o porquê está acontecendo aquilo, naquele aspecto da nossa vida, e corrigirmos os rumos, nos alinharmos com as leis divinas, nós podemos dizer até que fomos abençoados, estamos sendo perdoados pelo Pai. Mas na verdade nós mesmos estamos nos perdoando, porque não estamos nos alinhando às leis divinas. Então nós nos castigamos quando nós provocamos efeitos danosos à nossa evolução. Nós nos perdoamos quando nos sintonizamos com as leis divinas e começamos a nos dar bem. As leis é a forma com que o divino se manifesta. Ele não fica lá, né, olhando o que a gente fez ou deixou de fazer. Aquele foi bonzinho, eu vou abençoar e vou dar um prêmio para ele. Aquele foi malzinho, nesse dia eu vou castigá-lo. O divino não faz isso. O divino não se magoa, não fica com raiva. Quem fica somos nós, que tomamos de imitação. O divino tem suas leis e ele aplica as suas leis. Ele se manifesta, o Criador, o Pai, o Divino, a potência, através da criação. Ele criou o universo e continua criando até hoje, galáxias, planetas, estrelas, a vida. E através de suas leis. É assim que ele atua, que ele se mostra que está vivo. Então, com essa consciência que nós somos a causa
dos efeitos que estamos recebendo, ou seja, tudo que somos e temos é por nossos méritos e deméritos, a coisa muda de figura. Cabe um detalhe aqui, que sentir culpa não resolve de nada. Só atrapalha a nossa evolução. O remorso é pior ainda, porque o remorso ancora. O que nós devemos, se nós percebermos que não estamos em sintonia com uma das leis, não estamos fazendo o correto, é nos arrependermos com verdade daquilo que estamos errando. Que significa não errar mais. Lógico, se eu sei que estou errado, não erro mais. Tentar reparar o erro. Se eu prejudiquei alguém, se eu prejudiquei o universo, às vezes dá para reparar. E ajudar outras pessoas a não cometer o mesmo erro que nós cometemos. Isso é arrependimento de verdade. Isso sim é produtivo. Ficar com culpa, com remorso do que fez ou deixou de fazer, não ajuda em nada. Se eu sei que fiz algo de errado ou que estou no erro, no pecado, pecado é perda do alvo, isso que significa pecado. Pecado é quando um lanceiro ia lançar uma flecha e errava o alvo, dizia-se que ele pecou, ele perdeu o alvo. Então, se nós estamos perdendo o alvo da nossa evolução, porque estamos errando em algo, o que nós temos que fazer é corrigir o curso. Bem, então a fé é confiar no divino, é aceitar as suas leis, a sua justiça divina, é ter a consciência que tudo o que somos é por nossos méritos e deméritos. E qual a característica de um homem de fé? Quando eu digo homem, estou falando homem, homem e mulher, a espécie, os espíritos encarnados como homens, como humanos. O que é ser um homem de fé? É um homem resiliente, que não é qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que ele vai desistir do que quer, que vai se lamentar. É um homem determinado, porque ele acredita na lei da causa e efeito. Então ele quer fazer acontecer e vai se determinar a fazer as coisas acontecerem como ele quer. E não é qualquer obstáculo, porque ele é resiliente. É um homem otimista. É um homem feliz, alegre, porque ele sabe que ele colhe o que planta, que só depende dele fazer acontecer. Então ele está sempre bem-humorado, sempre motivado, sempre cheio de energia, sempre com pensamento positivo, otimista, trazendo a acontecer. Se não deu hoje, amanhã tente de novo. Não tem essa de desistir. A gente tenta de outra forma. Ele não pratica a resignação passiva. Ah, não deu certo. Ah, porque Deus quis assim. Deus não quer nada. Deus quer que a gente evolua. Deus não fica ditando o nosso destino. O destino não existe. Nós construímos o destino com nossos atos no presente. Resignação passiva não ajuda em nada. Conformismo barato. Eu preciso ter uma resignação ativa. Ah, o plano A não deu certo, eu vou para o plano B com tudo que eu tenho. O plano A serve de referência para fazer com que o plano B dê certo, para ter mais chance do plano B dar certo. Isso é positivo. Tá, então eu quero ser um homem de fé. Como que o que eu tenho que fazer para ser um homem de fé? Esse homem motivado, cheio de energia, com pensamento positivo, resiliente, determinado. Nós temos que construir, gente, uma fé robusta. E o que é uma fé robusta? Não é uma fé por opção. Eu tinha opção de não ter fé, tenho fé, então eu vou ter fé. Não é uma fé que acontece algo de bom na minha vida, um evento epifânico, e aí eu não tinha fé, hoje eu tenho fé, porque aconteceu isso. A fé que a gente obtém de uma forma assim, gratuita,
Da mesma forma que a gente ganha, a gente perde a fé. Então, como eu tenho uma fé robusta? Através da ampliação da minha consciência, da minha consciência que eu tenho do universo e do divino. Quanto mais consciência eu tiver do divino que me cerca, do divino e do universo que me cerca, mais fé eu tenho. Conhecimento é o segredo para ter a consciência. O divino, falei isso na oração de abertura, se manifesta em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Então, quanto mais conhecimento eu tiver do universo que me cerca, mais próximo do divino eu vou estar. Aquilo que eu não sei, eu ignoro, eu não percebo, eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço. Já comentei isso em outra preleção. Se chegar um chinês aqui falando mandarim, se ninguém falar mandarim, a gente vai ignorar, porque a gente não entende nada do que ele fala. O universo é do tamanho do nosso conhecimento, da nossa consciência. Quanto mais eu conhecer, mais próximo do Pai eu vou ficar. O pessoal, tem a maioria das pessoas pensa que quanto mais se estuda, mais se conhece, mais se afasta do Pai, do divino. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, mais a gente reflete, mais a gente questiona, mais fé no divino a gente tem. O pessoal acha que todo físico e matemático, engenheiro, é ateu, não acredita em Deus. Não, a maioria acredita em Deus. Não acredita num Deus antropomórfico, num Deus com aparência humana, física, com aparência física de um homem, com barba, bigode, sentado num trono, um cajado. Esse Deus não. Acredita numa entidade absoluta que a gente não consegue descrever, numa potência, numa energia que nós, como seres relativos, não temos nem, falta-nos até palavras para descrever. Mas existe Deus, a causa primeira de tudo que existe. Então, para eu ter uma fé robusta, eu preciso ganhar consciência, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso desenvolver uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma fé racional. Essa fé é que vai me afastar de crenças, de mistificações, de falsas verdades. Porque aí, se eu tenho conhecimento, eu consigo analisar o que eu leio, o que eu vejo, o que eu assisto. Não é porque o Luiz, o palestrante, está falando algo aqui, que tudo que ele está falando está correto. Eu tenho que concordar. Não é porque eu li um livro do Chico, de Emmanuel ou de André Luiz, através de Chico, que eu tenho que acreditar que tudo que está ali está certo. Não existe livro sagrado. E quem disse que Emmanuel, André Luiz e Chico são espíritos puros, que sabem tudo? Estou dando um exemplo, gente. Estendo isso para tudo. Eu estou pegando o Chico justamente porque é exemplo forte, que a gente tem que acreditar que tudo que está ali está certo. Não está. Isso é fé raciocinada. É quando a gente lê alguma coisa, vê alguma coisa no YouTube, vê uma palestra, fazer um curso. E a propósito, tem um curso que vai começar o ano que vem, da Escola de Aprendizagem do Evangelho. Já estão convidados, uma forma de ganhar conhecimento, ganhar consciência. A gente consegue, quando a gente tem conhecimento, consciência, a gente consegue, como Kardec falava, encarar a ciência face a face. Pode sentar aqui na minha frente, eu, Luiz, pode sentar um doutor aqui na minha frente e questionar a minha fé, as minhas crenças. Eu não vou ficar em dificuldade em conversar com ele. E eu não preciso apelar para mistificações,
para falsas verdades, para crendices, para superstições. Eu consigo rebater com argumentos lógicos, com argumentos filosóficos, até com provas científicas. Por quê? Porque eu estudo, porque eu leio, porque eu questiono. Isso é fé raciocinada. Eu comprei o livro da Gênese. Né? Eu tenho em casa a 4ª edição, essa é a 5ª edição, tem diferenças. Existem, né, já há alguns anos, um questionamento se esse livro foi Kardec que escreveu ou foi modificado pelas pessoas que substituíram Kardec na livraria, lá na Sociedade Espírita Parisiense que Kardec fundou. Alguns acreditam que sim, foi alterado, não é o que Kardec colocou, Kardec não mudou as 4 primeiras edições, não mudaria a 5ª. Outros acreditam que sim, que essa 5ª foi modificada por Kardec. Mas enfim, né, tem umas teorias, então eu quero ler a 5ª edição, comparar com a 4ª que eu tenho em casa. Isso é questionar, não é deixar de ter fé, é deixar a fé robusta. Porque aí, gente, a gente tudo pode. Nada nos derruba. Não é a perda de um familiar, não é uma perda de um emprego, não é qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que a gente vai deixar a gente triste, pessimista, depressivo, ansioso. Se a gente acredita em Deus, né, a gente acredita em suas leis, que é a forma como ele se manifesta. Se eu sei que tudo que eu tenho é meu mérito e demérito, então eu vou fazer acontecer, só depende de mim. E o que isso influencia na prática religiosa? É que a minha prática religiosa, né, a prática religiosa que me permite conectar-me com os planos espirituais, com os bons espíritos, até com o Pai, é uma prática livre de dogmas, de rituais. Eu não vou precisar de intermediários. Vai ser uma prática limpa. Minha prática religiosa, que cada um de nós pode fazer, eu posso fazer no meu quarto. É uma prática, é uma religião minha, de mim comigo mesmo. Jesus não fundou a religião, Buda não fundou a religião, Krishna não fundou a religião. Ele deu informações para uma prática religiosa. Bem, para ilustrar o que eu falei, tem uma historinha aqui que eu quero ler para vocês, que dá bem a entender, né, a importância de se ter fé e como que o divino, a divina providência e a justiça divina funcionam. Um rapaz pediu a Deus um emprego e uma mulher que o amasse muito. Só isso, um bom emprego e uma mulher que o ama, um companheiro, uma companheira. No dia seguinte, abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: eles são melhores que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. No ônibus, ele, chateado, joga a rosa fora. Ao chegar em casa, diz a Deus: é assim que me tratas? É assim que me amas? E vai dormir, chateado, triste. Em sonho, Deus lhe aparece e diz: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes de lutar. Aquela rosa fui eu que te dei. Inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado, e em vez de você dar a rosa a ela, você jogou fora. Você entendeu como Deus age na sua vida? Ele abre as portas, mostra o caminho, mas precisamos ter fé para não desistir no primeiro obstáculo. Bem, para refletir, né, nessa historinha,
Vamos fazer nossas vibrações finais. Com os olhos fechados, para facilitar nossa concentração, vamos aproveitar este momento para agradecer a mais essa oportunidade de reflexão, de ampliação de nossa consciência, que possamos manter em nossa consciência, em nossa memória, a importância de desenvolvermos, de construirmos uma fé robusta, baseada em lógica, em razão, em conhecimento, porque assim, com a nossa consciência ampliada, mais próximos do divino vamos estar. E assim, em sintonia com o Pai, estaremos também em sintonia com Jesus. E como Ele está em sintonia com o Pai, nós também estaremos em sintonia com o Pai. E assim, com essa ressonância, com essa sintonia, nós teremos aquilo que nos cabe em acordo com os nossos méritos. Que possamos então fazer acontecer, plantando de maneira adequada, para que o futuro nos permita fazer as colheitas que queremos realizar. E certos da importância desse ensinamento de Jesus, dizemos que assim seja, graças a Deus. Isso aí, uma boa semana para vocês, com muita saúde.